Não é segredo para ninguém que a vida é cheia de imprevistos. Ao contrário do que muitos pensam, ela não necessariamente possui somente imprevistos negativos ou positivos, mas você ou qualquer outra pessoa está sujeito aos contratempos do acaso. E aquela pessoa que visa o poder, ela sempre se antevém, ela está precavida mediante um planejamento estratégico. E é isso que o autor Robert Greene, no livro As 48 Leis do Poder, quer dizer com a 29ª lei, que significa planeje até o fim. Grandes homens pecam muito pela falta de planejamento nas mais diversas esferas da sua vida. E esse pecado, ele pode ser mortal na maioria das vezes. O planejamento, ele é um amigo íntimo da racionalidade, ao passo que a emoção exagerada, ela tem muito a ver com o agir por improviso. Na peça de teatro, o improviso realmente pode ser sim considerado algo muito positivo. No entanto, quando a pessoa ela quer atingir o poder, essa questão não tem muito sentido. Por isso que o autor ele é bem enfático e também cita diversos exemplos de generais ao longo da história e também pessoas de poder que são bem conhecidas aí do público em geral, utilizaram como planejamento no sentido de alcançar aquilo que tanto almejam. Portanto, o planejamento deve ser um aliado indispensável de toda e qualquer pessoa que almeja galgar alguma posição de poder. E ele jamais deve ser desconsiderado ou até mesmo menosprezado, porque um planejamento bem estruturado fará com que você, numa situação de desespero, numa situação de imprevisto, saiba como agir. E não só isso, quando você tem tudo bem mapeado, bem visualizado, inclusive nos mínimos detalhes, até mesmo daquilo que pode vir a dar errado, você consegue agir com mais rapidez. Ninguém falhou por excesso de planejamento, mas é muito comum vermos pessoas por aí falhando pela falta dele. Por isso que você deve abraçá-lo, utilizá-lo como um amigo indispensável na sua jornada em prol do poder, para que assim tudo possa ocorrer. Obviamente, as contingências do acaso podem acontecer, até mesmo por mais metódico que você seja, no sentido de tentar prever aquilo que poderia dar errado. Isso é normal, estamos sempre reféns do acaso. A causalidade, ela é algo que foge das nossas expectativas e até mesmo do nosso controle, por mais que possamos, de alguma forma, tentar prevê-la. Mas, se você já tem um planejamento bem estruturado, você pode fazer com que os danos sejam minimizados e, consequentemente, você tenha rapidez para recuperar aquilo que você perdeu naquele momento. Por isso que abrace o planejamento como se fosse o seu refúgio e também o seu braço direito no sentido da obtenção do poder. Lembrando que se você fizer isso, as chances de obter êxito serão enormes. E para finalizar aqui com chave de ouro, vamos lá para as 3 principais frases que fecham bem esse argumento dessa 29ª lei. Aqui vai a primeira. A maioria dos homens seguem o coração, não a cabeça. Seus planos são vagos e diante dos obstáculos eles improvisam. Mas a improvisação só levará você até a próxima crise e não substitui jamais a previsão das próximas etapas e o planejamento até o final. Segunda frase, a experiência mostra que, prevendo com bastante antecedência os passos a serem dados, é possível agir rapidamente na hora de executá-los. Terceira frase, quem exagera nos seus triunfos cria uma reação que inevitavelmente leva a um declínio. A única solução é planejar em longo prazo. E aí, me diz o que você achou sobre essa lei. Te vejo amanhã na 30ª Lei das 48 Leis do Poder. Até!